John Morrison nunca tinha estado dentro de um edifício tão grande. As câmaras do Conselho Galáctico se estendiam para cima pelo que pareceu uma eternidade, desaparecendo em um teto perdido em uma suave luz azul. Plataformas flutuantes continham delegados de espécies sobre as quais ele só tinha lido em documentos de treinamento. O ar em si parecia diferente aqui, filtrado e reciclado através de sistemas mais antigos que a civilização humana. Ele ficou em uma pequena plataforma perto do chão, tão abaixo do processo principal que teve que esticar o pescoço para ver o assento do árbitro principal. Sua plataforma era destinada a peticionários, a espécies que solicitavam o reconhecimento das 12 raças fundadoras que construíram esta estação e escreveram as leis que governavam o espaço conhecido. João tinha 53 anos. Ele passou 30 anos coordenando rotas de abastecimento para a Divisão de Transporte Colonial da Terra. Ele sabia como transportar cargas de um lugar para outro com eficiência. Ele sabia ler manifestos e detectar erros. Ele sabia como conversar com os estivadores e funcionários da alfândega. Nenhuma dessas habilidades parecia particularmente útil enquanto ele observava seres de beleza impossível e poder terrível discutirem se a humanidade merecia existir em sua consciência. O representante da Sinderi falou primeiro. O alto árbitro, Vestitoriano, tinha 3,6 metros de altura e pele prateada que refletia os camaríticos como metal polido. Sua voz preencheu o espaço sem esforço, traduzida instantaneamente no fone de ouvido de John. A espécie designada humana apresentou uma petição formal para reconhecimento ao abrigo da Carta do Conselho. Eles viajam no espaço há 82 anos padrão. Eles ocupam 17 mundos colônias em uma região do espaço que o Conselho não priorizou para desenvolvimento. Seu índice tecnológico é 743. Seu índice psioníco é 0. A sua classificação de ameaça biológica é insignificante. John ouviu a si mesmo sendo descrito como uma lista de produtos. Ele esperava algo assim. As instruções na Terra deixaram claro que a humanidade não estava a candidatar-se numa posição de força. Eram pequenos, eram novos, não tinham nada de que o Conselho precisasse. O que os briefings não o prepararam foi o total desinteresse aos olhos dos delegados acima dele. Eles não eram hostis, não estavam curiosos. Eles simplesmente não se importaram. Ele era uma formalidade a ser processada e esquecida. Um delegado do consórcio Velanti falou em seguida. Ela era esbelta, com pele roxa profunda e olhos sem pupilas. A voz dela era melódica, quase gentil, o que de alguma forma tornava suas palavras piores. O comitê de avaliação analisou minuciosamente a petição da humanidade. Não encontramos nenhuma razão convincente para um status elevado. Os seus mundos colônias não produziram nada que não possamos obter mais facilmente noutros lugares. A sua capacidade militar consiste em embarcações civis convertidas. Eles não têm contribuições culturais ou tecnológicas únicas a oferecer. Recomendamos a designação de categoria 7 com privilégios padrão de observador. Categoria 7. John memorizou o sistema de classificação. A categoria 7 significava que a humanidade seria registrada nos arquivos e depois esquecida. Sem acordos comerciais, sem obrigações de defesa mútua, sem voz em qualquer decisão que importasse. Eles seriam autorizados a existir em seu canto do espaço, desde que não incomodassem ninguém importante. O árbitro superior olhou para a plataforma de John. O peticionário deseja intervir antes de procedermos à votação? John havia preparado comentários. Ele os praticou durante a longa jornada desde a Terra. Eles foram dignos e humildes, agradecendo ao Conselho pela sua consideração e expressando esperança numa cooperação futura. Enquanto estava ali, olhando para seres que já haviam decidido que ele não valia nada, ele deixou essas observações de lado. Tenho algumas perguntas, ele disse. O sistema de tradução levou suas palavras para cima. Vários delegados emitiram sons que seu fone de ouvido identificou como uma leve surpresa. As perguntas são irregulares nesta fase do processo, disse Vectorian. A petição foi analisada. A avaliação está completa. Eu entendo, disse John. Só quero ter certeza de que entendi como as coisas funcionam aqui. Para meu relatório em casa, o árbitro superior gesticulou com uma longa mão prateada. Prossiga, brevemente.
John tirou um pequeno caderno do bolso. Ele fazia anotações desde que chegou ao Nexus Prime, 3 dias atrás. Ele virou para uma página perto do início. Notei que os navios de abastecimento atracavam no anel inferior da estação. A partir daí, as mercadorias são transportadas para os níveis superiores através de sistemas de elevação internos. O tempo médio de trânsito da doca ao centro de distribuição é de cerca de 14 horas. Silêncio. Os delegados se entreolharam. Isto não era o que eles esperavam. Há alguma pergunta? Perguntou Victoria. Por que 14 horas? Disse John. Eu mesmo percorri o caminho. Deve demorar no máximo 2 horas. Os elevadores não são lentos. Eles estão apenas programados de forma ineficiente. Existem 3 gargalos onde as cargas aguardam autorização de diferentes órgãos administrativos. Cada escritório tem sua própria fila. Nenhum deles fala um com o outro. Mais silêncio. Então um som que poderia ser uma risada veio de algum lugar lá no alto. Um delegado do coletivo Morani inclinou-se para a frente em sua plataforma. Ele estava coberto por um pelo curto e marrom, com olhos arregalados que pareciam projetados para enxergar com pouca luz. O humano está criticando nossa logística. Estou perguntando sobre eles, disse John. Meu trabalho em casa era logística. Só estou curioso para saber por que funciona dessa maneira. Funciona assim porque sempre funcionou assim. Victorian disse, sua voz esfriou visivelmente. Os sistemas aqui foram projetados por espécies que construíram estações como esta quando seus ancestrais caçavam com varas afiadas. John assentiu e fez uma anotação em seu livro. Eu entendo. Sistemas antigos, difíceis de mudar. Às vezes temos o mesmo problema na Terra. Ele podia sentir o clima na Câmara mudando. Ele não estava se comportando da maneira que um peticionário da categoria 7 deveria se comportar. Ele deveria ser humilde e grato por quaisquer migalhas que oferecessem. Em vez disso, ele estava fazendo perguntas sobre os elevadores de carga. Tenho outra pergunta, disse John. Eu estava olhando os registros comerciais públicos em seus arquivos. A Confederação Ratani importa muitos grãos processados dos mundos agrícolas Sindari, cerca de 8 milhões de toneladas por ano padrão. Mas os manifestos de embarque mostram o grão viajando por 3 estações de transferência diferentes antes de chegar ao espaço Ratani. Cada transferência adiciona taxas de manuseio e tempo de trânsito. Há uma rota direta que reduziria a viagem pela metade. Por que ninguém usa? A delegada Ratani, um ser com escamas e antebraços verdes, mudou de posição em sua plataforma. A rota direta passa por uma região reivindicada pelo domínio Vorad. Eles cobram tarifas excessivas. Suas tarifas são de 18%, disse John, lendo suas anotações. As atuais taxas de manuseio de rotas somam 31% quando você inclui todas as 3 estações, mais o custo do tempo da viagem mais longa. A menos que esteja faltando alguma coisa, a Câmara ficou muito silenciosa. O delegado Ratani olhava para John com uma expressão que seu tradutor não conseguia identificar. Victorian bateu com seu cajado no chão. O som ecoou pela Câmara como um sino. Esta é uma audiência de reconhecimento, não um seminário de logística. O peticionário teve a oportunidade de falar em nome da sua espécie. Ele optou por desperdiçar essa oportunidade em assuntos triviais. Iremos proceder à votação. John fechou o caderno e colocou-o de volta no bolso. Claro, peço desculpas por tomar seu tempo. A votação foi rápida e unânime. A humanidade foi designada categoria 7. John recebeu o status de observador, o que significava que ele poderia permanecer no Nexus Prime e participar das sessões do Conselho Público. Ele poderia acessar os arquivos públicos. Ele não podia votar, propor medidas ou participar de deliberações fechadas. O delegado Valanti, aquele com voz gentil, contatou-o em particular após a sessão. Seu nome era Ketra e ela serviu como embaixadora júnior de sua espécie. Você deveria ter mais cuidado, ela disse a ele. Eles estavam sentados em um pequeno jardim em um dos níveis residenciais da estação. Luz solar artificial filtrada a painéis transparentes ásperos acima.
Os Sindari não gostam de ser questionados. Eu não os estava questionando, disse John. Eu estava fazendo perguntas. Há uma diferença. Ketra emitiu um som que seu tradutor identificou como diversão cética. A diferença pode ser perdida pelo árbitro superior, Vectorian. Provavelmente, John estava olhando para uma videira que havia enrolado em uma coluna de suporte. Não era uma espécie que ele reconhecesse. Há quanto tempo você está aqui, na estação? 40 anos. Os Valanti são um povo paciente. Aprendemos a trabalhar dentro dos sistemas do Conselho. E tem funcionado? Trabalhando dentro dos sistemas? Ketra ficou quieta por um momento. Mantivemos a nossa posição. Não avançamos significativamente, mas sobrevivemos. John assentiu lentamente. A sobrevivência é importante, mas me pergunto se pode haver outras opções. Como? Eu não sei ainda. Ele se levantou e esticou as costas. Demorou algum tempo para se acostumar com a baixa gravidade da estação. Vou passar algum tempo nos arquivos. Aprenda como as coisas funcionam aqui. Você se importaria se eu entrasse em contato com você novamente? Se eu tiver dúvidas que não estão nos registros públicos. Ketra o estudou com aqueles olhos roxos sem pupilas. Você é um humano estranho, John Morrison. A maioria das espécies que recebem a designação da categoria 7 sai o mais rápido possível. Eles não ficam para estudar os arquivos. Não tenho outro lugar para ir, disse John. A Terra me enviou aqui para representá-los. Acho que devo levar o trabalho a sério, mesmo que ninguém mais pense que isso importa. Ele se despediu e seguiu para os níveis de arquivo. Os corredores estavam silenciosos a esta hora. Passou por trabalhadores de manutenção e carregadores, seres de espécies que não reconheceu. Eles não olharam para ele. Ninguém olhou para ele. Ele estava na categoria 7. Ele era invisível. John encontrou um canto tranquilo nos arquivos e abriu seu caderno em uma página nova. Começou a anotar tudo o que observava sobre o funcionamento da estação, os elevadores de carga ineficientes, as estações de transferência redundantes, os comitês que não se comunicavam, os sistemas antigos que ninguém questionava porque sempre foram assim. Ele escreveu até sentir cãibras na mão. Então ele largou a caneta e olhou para as paredes de terminais de dados que o cercavam. Em algum lugar naqueles registros onde as respostas às perguntas ninguém fazia, as fraquezas que ninguém examinava, as oportunidades que ninguém via, John Morrison foi declarado insignificante. Ele pretendia usar essa insignificância com muito cuidado. Ele puxou o terminal mais próximo em sua direção e começou a procurar. 18 meses se passaram. John Morrison tornou-se parte da formação do Nexus Prime. Ele fazia suas refeições nos refeitórios de nível inferior, onde os trabalhadores da estação se reuniam. Ele aprendeu a reconhecer as diferentes espécies pela vista e, eventualmente, pelo nome. O supervisor da Doca Ratani chamava-se Etmar. Ela trabalhou em turnos de 14 horas carregando e descarregando navios de carga. O engenheiro sanitário da Morani se chamava Tev. Ele manteve os sistemas de reciclagem que mantinham o ar da estação respirável. Nenhum deles jamais foi convidado para falar em uma sessão do conselho. Nenhum deles esperava que isso acontecesse. John sentou-se com eles durante os intervalos. Ele perguntou sobre o trabalho deles. Ele ouviu suas reclamações. Ele anotou tudo em seu caderno que estava cheio de observações. Os delegados estabelecidos o ignoraram completamente. Quando comparecia às sessões do Conselho Público, sentava-se na galeria de observação com outras espécies da categoria 7. Não havia muitos deles. A maioria partiu poucas semanas após a avaliação, voltando para casa e vivendo vidas que o Conselho nunca notaria ou com as quais se importaria. Os que permaneceram eram como John, observadores silenciosos fazendo anotações que ninguém solicitava e preenchendo relatórios que ninguém lia. John também apresentou relatórios. Ele os enviava de volta à autoridade colonial da Terra todos os meses. Descreveu os procedimentos do Conselho, os seus alinhamentos políticos, as suas antigas rivalidades.
Ele mapeou as relações entre espécies que dependiam de quem e para que recursos onde os pontos de pressão estavam escondidos sob séculos de protocolo acumulado. A autoridade colonial reconheceu os seus relatórios com mensagens breves. Eles pareciam não saber o que fazer com a informação. A humanidade não teve influência no Nexus Prime. As observações de John foram interessantes, mas aparentemente inúteis. Ele continuou enviando-os de qualquer maneira. Em seu 14º mês na emissora, surgiu uma crise. O principal mundo agrícola das confederações Ratani sofreu uma praga que destruiu 60% de sua colheita de grãos. As reservas alimentares iriam sustentá-los durante talvez 6 meses. Depois disso, seu povo começaria a morrer de fome. O conselho convocou uma sessão de emergência. John assistiu da galeria de observação enquanto os delegados das 12 espécies fundadoras discutiam possíveis respostas. A embaixadora Ratani, uma mulher com escamas verdes que se tornaram cinzentas com a idade, subiu na plataforma do peticionário e descreveu as necessidades do seu povo. Solicitamos remessas emergenciais de alimentos das reservas municipais, disse ela. Podemos pagar a dívida durante a próxima década, à medida que os nossos sistemas agrícolas recuperarem. Victorian ouviu com os braços cruzados. Quando ela terminou, ele falou com aquela voz fria e prateada que John aprenderá a reconhecer. O pedido Ratani é anotado. No entanto, as reservas municipais são mantidas em benefício das espécies fundadoras. Os Ratani não são uma espécie fundadora. Sua solicitação está fora do escopo dos protocolos padrão. Nosso povo morrerá, disse o embaixador. Sua voz falhou ligeiramente. Somos membros fiéis deste conselho há 300 anos. Pagamos nossas avaliações. Nós seguimos as regras. Certamente isso conta para alguma coisa. Isso conta muito, disse Victorian. Mas os protocolos existem por boas razões. Se abrirmos exceções para os Ratani, todas as espécies esperarão exceções. O sistema entraria em colapso. John se inclinou para frente em seu assento. Ele vinha estudando os sistemas de distribuição de alimentos do município há meses. Ele sabia coisas sobre suas reservas que a maioria dos delegados nunca se preocupará em saber. Talvez um compromisso, entre outros delegados, tenha sido sugerido. Os Ratani podiam comprar cereais excedentários de mundos agrícolas cinzentos a preços normais de mercado. As taxas normais levar-nos-iam à falência, disse o embaixador Ratani. Não podemos dar-nos ao luxo de pagar preços de mercado pelas quantidades de que necessitamos. A discussão continuou por horas. Várias propostas foram sugeridas, debatidas e, por fim, rejeitadas. Os Sindari controlavam a maior parte do excedente agrícola da região. Eles estavam dispostos a vender, mas apenas a preços que os Ratani não podiam pagar. Outras espécies tiveram excedentes menores, mas a logística de coordenação de múltiplas remessas de múltiplas fontes parecia demasiado complicada. John voltou para seus aposentos naquela noite e espalhou suas anotações sobre a mesa. Ele vinha mapeando os padrões de produção e distribuição de alimentos há mais de um ano. Ele sabia quais espécies tinham capacidade excedente. Ele sabia quais rotas de transporte eram subutilizadas. Ele sabia onde estavam os gargalos e como contorná-los. Ele ficou acordado a noite toda escrevendo uma proposta. Na manhã seguinte, ele o enviou pelos canais apropriados. Seu status de observador permitiu-lhe apresentar sugestões ao escritório administrativo do Conselho. Ninguém era obrigado a lê-los, mas seriam inscritos no registro oficial. 3 dias se passaram. O Conselho continuou a debater. O embaixador Ratani ficou ainda mais desesperado. A proposta de John ficou sem ser lida em uma fila eletrônica junto com centenas de outros documentos que ninguém teve tempo de processar. No 4º dia, John recebeu uma mensagem de Tev, o engenheiro sanitário da Marani. Alguém está perguntando sobre sua proposta, escreveu Tev. Escriturário no escritório administrativo. Ela diz que é interessante. John conheceu o balconista naquela tarde. O nome dela era Shenri e ela era uma jovem vilante designada para processar envios de baixa prioridade.
Ela tinha a pele roxa como a da embaixadora Ketra, mas seus olhos eram mais arregalados e ela se movia com energia nervosa. Eu deveria arquivar seu documento e esquecê-lo, ele disse, mas na verdade eu li por acidente, na verdade. Eu estava curioso para saber o que um humano escreveria. O que você achou? Perguntou João. Eu acho que poderia funcionar. Ela abriu um display mostrando o plano logístico de John. Você identificou 3 espécies com excedentes de grãos que o município não contabiliza. Os Tessani, os Vortert e os Kellian. Nenhum deles é uma grande potência, por isso os seus números de produção não são monitorizados cuidadosamente, mas de acordo com os seus cálculos, o seu excedente combinado cobriria o déficit de Ratanin. João assentiu. O problema é o transporte. Nenhuma dessas espécies tem capacidade de transporte para transportar tantos grãos rapidamente, mas existem transportadores de carga independentes que trabalham nas rotas externas. Eles não estão registrados no Conselho porque seus navios são pequenos demais para atender aos requisitos padrão de licenciamento. Se você coordenar seus horários, eles poderão movimentar os grãos mais rapidamente do que qualquer frota de espécies fundadoras. Shenry olhou para ele. Você mapeou tudo isso sozinho? Eu tive tempo. Ninguém pediu aos observadores da categoria 7 que fizessem muita coisa. Ela ficou quieta por um momento. Então ela disse, o Conselho nunca aprovará isso. Ele ignora completamente seus sistemas. Os Sindari ficariam furiosos. Provavelmente, John concordou, mas os Jatani não precisam da aprovação do Conselho para comprar grãos de vendedores dispostos e os transportadores independentes não precisam da aprovação do Conselho para transportar cargas através de espaços não reclamados. Você está sugerindo que os Jatani façam isso sozinhos, sem autorização do Conselho? Estou sugerindo que eles têm opções que ninguém lhes mostrou. Shenry olhou longamente para o display. Então ela tomou uma decisão. Conheço alguém da delegação Ratanin, um assessor júnior. Ela está tentando encontrar alternativas enquanto o conselho debate. Eu poderia mostrar a ela seu plano. Isso provavelmente violaria cerca de 1 dúzia de protocolos, disse John. Provavelmente. Shenry sorriu levemente. Mas eu sou um escriturário. Ninguém presta atenção ao que os funcionários fazem. O vazamento aconteceu silenciosamente. O assessor Ratani recebeu o plano. Ela mostrou ao embaixador. O embaixador contatou diretamente os Tessani, os Vortert e os Kellian, fora dos canais normais do Conselho. Em 2 semanas, os primeiros carregamentos de grãos estavam se movendo ao longo das rotas que John havia identificado. O Conselho não sabia de nada disso até que as remessas já chegassem ao espaço Ratanin. Vestorin exigiu uma investigação. Alguém minou a autoridade do Conselho ao organizar uma rede de distribuição alternativa. Alguém compartilhou análises logísticas confidenciais com terceiros fora dos canais adequados. A investigação identificou John Morrison como a fonte da proposta. Seu status de observador foi revisado. Suas comunicações foram examinadas. Sua presença na estação tornou-se subitamente um assunto de interesse oficial. Um tribunal administrativo o convocou para explicar suas ações. John estava diante de um painel de funcionários de nível médio numa pequena sala de audiências muito abaixo das principais câmaras do Conselho. As acusações eram violações técnicas dos protocolos dos observadores. A penalidade potencial foi a expulsão do Nexus Prime. Você apresentou uma proposta pelos canais apropriados, disse o principal funcionário. Ela era Sindari, embora muito menos imponente que o árbitro supremo. No entanto, essa proposta foi partilhada com partidos fora do processo de revisão do Conselho. Você nega isso? Eu apresentei a proposta, disse John. Não sei como chegou ao Ratanin. Presumi que ficaria na fila até que alguém finalmente o rejeitasse. Mas você esperava que vazasse. Eu esperava que alguém lesse. O funcionário consultou seus registros. A sua proposta causou perturbações significativas nos padrões comerciais estabelecidos. 3 espécies menores vendem agora cereais diretamente aos Jatani, sem supervisão do Conselho. Transportadores de carga independentes operam em regiões que antes eram subutilizadas.
A hegemonia Sindari queixou-se formalmente das perdas de receitas provenientes das suas exportações agrícolas. John manteve sua expressão neutra. O povo Ratani não está morrendo de fome. Não é um bom resultado? O resultado não é o problema. O processo é a questão. Você é um observador. Você não está autorizado a influenciar políticas. Eu não influenciei a política. Eu escrevi um documento. Alguém decidiu o que fazer com isso. O tribunal deliberou por menos de 1 hora. Eles descobriram que John havia cumprido tecnicamente os protocolos dos observadores ao enviar sua proposta pelos canais adequados. O vazamento em si não poderia ser atribuído diretamente a ele. No entanto, sua presença contínua na estação foi considerada uma preocupação potencial. Ele foi autorizado a ficar. Ele foi avisado para não se envolver nos assuntos do conselho além do seu mandato de observador. John agradeceu pelo tempo dispensado e voltou aos arquivos. Naquela noite, a embaixadora Ketro contatou. Ela não falava com ele há meses, embora ele soubesse que ela estava observando suas atividades. Isso era perigoso, ela disse. Os Sindari não esquecem quando alguém os envergonha. Eu não envergonhei ninguém. Acabei de escrever um plano de logística. Um plano logístico que salvou os Ratani e custou milhões ao Sindari em vendas de grãos. Eles estarão observando você agora. João encolheu os ombros. Deixe-os assistir. Estou na categoria 7. O que eles podem fazer com alguém que oficialmente não importa? Ketro estudou por um longo momento. O que você realmente está fazendo aqui, John Morrison? Você não é um diplomata. Você não é um espião. Você é um coordenador de carga de uma espécie que ninguém leva a sério. Por que você ainda está aqui? John considerou sua resposta cuidadosamente. Ele estava pensando sobre essa questão sozinho. Estou observando, disse ele finalmente, e estou aprendendo o que todo mundo considera natural. Os sistemas aqui são antigos. Os responsáveis pararam de perguntar se funcionam bem. Eles simplesmente presumem que funcionam porque sempre trabalharam. Mas eles não funcionam. Na verdade não para todos. E o que você planeja fazer sobre isso? Eu não sei ainda. Ele olhou pela janela para as estrelas infinitas além da estação. Mas vou continuar anotando. E quando chegar a hora certa, vou mostrar às pessoas que existem outras maneiras de fazer as coisas. Melhores maneiras. Se eles estiverem dispostos a olhar. Ketra não disse nada por um tempo. Então ela estendeu a mão por cima da mesa e tocou a mão dele brevemente, um gesto de respeito entre seu povo. Acho que subestimei. Você, ela disse. A maioria de nós fez isso. Tudo bem, disse John. Estou acostumado com isso. 3 anos se passaram desde que John Morrison subiu pela primeira vez na plataforma do peticionário e fez perguntas sobre elevadores de carga. A galáxia havia mudado de uma forma que a maioria dos delegados do Conselho ainda não havia notado. A mudança aconteceu lenta e silenciosamente em locais onde as espécies fundadoras raramente apareciam. Os mundos menores começaram a negociar entre si diretamente, usando rotas que contornavam os corredores monitorados pelo Conselho. Transportadores de carga independentes formaram cooperativas frouxas, compartilhando horários e dividindo custos. Espécies que nunca haviam conversado entre si descobriram que tinham problemas comuns e recursos complementares. No centro desta transformação silenciosa, embora ele nunca se tivesse descrito dessa forma, estava John Morrison. Ele ainda morava nos mesmos pequenos alojamentos nos níveis mais baixos do Nexus Prime. Ele ainda fazia refeições com estivadores e equipes de manutenção. Ele ainda apresentava relatórios mensais à autoridade colonial da Terra, embora seus relatórios tivessem se tornado mais longos e detalhados ao longo dos anos. A autoridade começou a prestar mais atenção. Sua rede agora incluía contatos de 43 espécies diferentes. A maioria deles era como ele, pessoas ignoradas que faziam trabalhos negligenciados e que descobriram que alguém estava disposto a ouvi-los e a levar a sério suas preocupações. Escriturários e manipuladores de carga, diplomatas juniores e engenheiros sanitários.
As pessoas que mantiveram a galáxia funcionando enquanto o conselho debatia os procedimentos. John não tentou construir uma rede. Ele simplesmente conversou com as pessoas, fez perguntas e ofereceu sugestões quando viu problemas óbvios. A notícia se espalhou. As pessoas o contataram. Ele ajudava quando podia e apresentava as pessoas umas às outras quando não podia ajudar diretamente. O Sindari, fiel ao aviso do embaixador Ketra, estava observando. Seus serviços de inteligência compilaram um arquivo sobre John Morrison que ficava mais denso a cada mês. Mas o arquivo não descrevia nada de legal. Ele não apresentou propostas. Ele não se juntou a nenhuma organização. Ele simplesmente conversou com as pessoas e de alguma forma as coisas mudaram. Eles não podiam puni-lo por falar. A crise que finalmente trouxe tudo à tona começou com o coletivo Marani. Os Marani eram uma espécie antiga, mais antiga que os Sindari, embora muito menos poderosa. O mundo deles era frio e escuro, orbitando uma estrela moribunda. Eles sobreviveram comercializando um mineral raro chamado vetrite, essencial para a construção de unidades mais rápidas que as leves. Sem vetrite, as viagens interestelares seriam impossíveis. Durante séculos, os Marani extraíram vetrite de depósitos em seu próprio sistema. Esses depósitos estavam quase esgotados. As maiores reservas vetritas restantes situavam-se em território controlado pela hegemonia de Sindari. O Sindari foi paciente. Eles sabiam que os Marani eventualmente precisariam de acesso ao seu vetrite. Eles foram aumentando lentamente o tributo que exigiam para esse acesso, ano após ano, até que a economia Marani estava sendo drenada. Quando o coletivo Marani finalmente anunciou que já não poderia satisfazer as exigências do Sindari, a hegemonia respondeu com um embargo comercial total. Nenhum vetrite deixaria o espaço Sindari até que os Marani concordassem com os novos termos que essencialmente os tornariam uma espécie sujeita. Os efeitos em cascata foram imediatos. A Marani forneceu componentes de vetrite para outras 7 espécies. Sem esses componentes, os navios não poderiam ser construídos ou reparados. As rotas comerciais dependiam de navios que em breve ficariam impossibilitados de voar. Toda a rede de transporte do leste galáctico estava ameaçada. O Conselho convocou sessões de emergência. Os delegados fizeram discursos sobre a importância da estabilidade e o perigo de perturbações econômicas. Os Sindari sentaram-se em seus assentos elevados e não disseram nada. Eles não precisavam falar. Todos sabiam que eles detinham toda a vantagem. John Vatia da galeria de observação e tomou notas cuidadosas. Ele estava se preparando para algo assim há 2 anos. Ele não sabia exatamente que forma a crise tomaria, mas sabia que uma viria. Os sistemas de conselhos foram construídos para preservar o poder daqueles que já tinham o poder. Eventualmente, esse arranjo criaria uma pressão que não poderia ser aliviada através dos canais normais. Naquela noite, ele se reuniu com representantes das espécies afetadas em um compartimento de carga no anel inferior da estação. Etmar, o supervisor da Doca Ratani, organizou o espaço. Tev, o engenheiro sanitário de Marani, espalhou a notícia através de redes que o conselho não monitorava. Havia 17 seres na sala representando 12 espécies. Nenhum deles ocupava cargos oficiais. Todos eles conversavam com John há meses ou anos. O conselho não nos ajudará, disse um coordenador de transportes de Valanti chamado Prete. Os Sindari têm votos suficientes para bloquear qualquer resolução que enfraqueça sua posição. O conselho não precisa nos ajudar, disse John. Ele trouxera um display e estava projetando um mapa do espaço conhecido. Olha aqui, esses 3 sistemas não são reclamados. Eles estão fora da jurisdição do Conselho e do Sinderi. De acordo com pesquisas geológicas realizadas há 200 anos, eles contêm depósitos significativos de vetrai. Essas pesquisas são antigas, disse um engenheiro da Keliane. Os depósitos podem não ser tão ricos quanto se estima. Talvez não, John concordou. Mas mesmo que contenham metade do que a pesquisa sugere, seriam suficientes para substituir mais qualquer produção durante décadas. A questão é se alguém está disposto a desenvolvê-los. A sala estava silenciosa. Todos entenderam o que John estava sugerindo.
Operações de mineração independentes fora da supervisão do Conselho. Relações comerciais diretas sem aprovação de Sindari. Um sistema paralelo que competiria com a ordem estabelecida. Isso significaria guerra, disse Preti suavemente. O Sindari nunca permitiria isso. Iriam para a guerra por causa de rochas e sistemas não reclamados que ignoraram durante 200 anos? Perguntou João. A hegemonia é poderosa, mas eles não são tolos. Eles entendem custo e benefício. Se os depósitos forem desenvolvidos antes que possam contestar, serão forçados a escolher entre um conflito dispendioso e a aceitação da nova realidade. E quem irá desenvolvê-los? Não temos os recursos. Não temos os navios. John estava esperando por essa pergunta. Estive em contato com a autoridade colonial da Terra. A humanidade possui 3 embarcações de transporte que podem ser convertidas para apoio à mineração. Temos engenheiros que entendem de extração de recursos. Somos pequenos, mas também somos desembaraçados. Não temos história com o Sindari. Não há dívidas antigas ou tratados que limitem as nossas opções. Ele olhou ao redor da sala para seres de espécies que nunca consideraram a humanidade digna de nota. Se você estiver disposto a trabalhar junto, estaremos dispostos a ajudar a coordenar, não a liderar, não a controlar. Apenas ajude a fazer a logística funcionar. As discussões continuaram por horas. Planos foram desenhados e redesenhados. Os compromissos foram assumidos com cautela e depois com confiança crescente. Pelo luto, existia o quadro de uma coligação. 3 semanas depois, a primeira nave humana chegou aos sistemas não reclamados. Transportava equipamentos de mineração, uma equipe de engenheiros e observadores de outras 4 espécies. Eles começaram a extrair vetrite em 1 mês. Os Sindari souberam da operação por meio de seus serviços de inteligência. O alto árbitro Vectorian convocou uma sessão especial do Conselho para exigir ação. Um grupo de espécies menores coordenado pelo observador humano estabeleceu operações de mineração ilegais em espaço neutro, anunciou à Câmara. Este é um desafio direto à autoridade do Conselho e à soberania Sindari. Os sistemas não foram reclamados, respondeu a embaixadora Ketra. Ela se tornou uma das vozes públicas da coalizão nas últimas semanas. Nenhuma regra do Conselho proíbe o desenvolvimento de território não reivindicado. Os recursos nesses sistemas foram reservados para alocação futura do Conselho. Reservado por quem? Não há registro de qualquer reclamação formal. Os Sindari ignoraram esses sistemas durante 2 séculos. Agora que outros encontraram valor neles, você de repente descobre um interesse histórico? A Câmara explodiu em discussões. Os delegados que permaneceram em silêncio durante anos encontraram subitamente a sua voz. A aliança Sindari, que parecia inquebrável, apresentou fissuras à medida que as espécies membros calculavam se os seus interesses estavam alinhados com as exigências da hegemonia. Nenhuma resolução foi aprovada. As operações de mineração da coalizão continuaram. Em 6 meses, o vetrite estava fluindo por novos canais. As espécies afetadas poderiam reparar seus navios. Rotas comerciais recuperadas. Os Marani, ainda sob o embargo Sindari, encontraram novos parceiros dispostos a fornecer o que a hegemonia lhes havia negado. Vectorian solicitou uma reunião privada com John Morrison. Eles se conheceram em uma pequena sala de conferências, só os 2. O árbitro principal teve que dobrar seu corpo prateado quase ao meio para passar pela porta. Sua presença encheu o espaço, avassaladora e fria. Você causou muitos problemas, disse Vectorian. Para alguém que deveria ser insignificante, John sentou-se calmamente em sua cadeira. Ele esperava essa conversa eventualmente. Eu não causei nada, ele disse. Conectei pessoas que tinham problemas com pessoas que tinham soluções. O problema já estava lá. Eu apenas ajudei outros a ver isso. Você entende que a hegemonia não esquecerá isso. Você fez inimigos que sobreviverão à sua espécie. Talvez, ou talvez, a hegemonia reconheça que a galáxia está mudando e se adapte de acordo. Os Sindari são inteligentes. Eles entendem quando o solo muda abaixo deles. A expressão de Vectorian era ilegível.
Seu rosto prateado não demonstrava nenhuma emoção que os olhos humanos pudessem interpretar. O que você quer, John Morrison? Poder? Fortuna? Reconhecimento? Quero que as coisas funcionem melhor, disse John simplesmente. Quero que as espécies que foram ignoradas tenham voz. Quero sistemas que sirvam a todos, não apenas aqueles que eram poderosos quando as regras foram escritas. Quero que a galáxia seja organizada de acordo com os sentidos e não com a inércia. Você está descrevendo a destruição de tudo que o Conselho construiu. Estou descrevendo melhorias. O Conselho não precisa ser destruído. Só tem de mudar, evoluir, incluir mais vozes e servir mais interesses. A escolha cabe às espécies fundadoras. Eles podem se adaptar ou podem ficar para trás. Vestorian ficou em pé, elevando-se sobre John na pequena sala. Isso não acabou, disse ele. Não, John concordou. Está apenas começando. O alto árbitro saiu sem dizer mais nada. John permaneceu em sua cadeira, olhando para o espaço vazio onde estivera o ser mais poderoso da galáxia. Ele pegou seu caderno e escreveu uma única linha. Eles estão ouvindo agora. Depois voltou aos arquivos para continuar seu trabalho. A investigação das atividades de John Morrison durou 6 meses. Os oficiais de inteligência de Cinder examinaram todas as comunicações que ele enviou, todas as pessoas com quem conversou, todos os documentos que acessou nos arquivos. Eles compilaram um registro de seus movimentos que remonta ao seu primeiro dia no Nexus Prime. Quando a investigação foi concluída, o alto árbitro Vestorian convocou uma sessão especial do Conselho Pleno. John foi convocado para comparecer não como observador, mas como sujeito de investigação formal. Ele estava na mesma plataforma de peticionário onde havia sido declarado insignificante pela primeira vez, quase 4 anos antes. A Câmara parecia a mesma. A plataforma flutuante ainda continha delegados das 12 espécies fundadoras. A luz artificial ainda filtrava de algum lugar acima, mas todo o resto havia mudado. A galeria de observação estava lotada. Representantes de dezenas de espécies solicitaram permissão para participar. Muitos deles eram membros da coligação que John ajudou a construir. Eles assistiram em silêncio enquanto Vestorian apresentava as conclusões de sua investigação. O humano designado John Morrison interferiu sistematicamente nas operações do Conselho. O alto árbitro anunciou. Sua voz prateada ecoou pela Câmara. Ele cultivou contactos entre o pessoal da estação, violando os protocolos dos observadores. Ele compartilhou informações estratégicas com partes fora da autorização do Conselho. Ele coordenou atividades econômicas destinadas a minar interesses comerciais diversos. John ouviu com calma. Ele esperava algo assim. Os Sindaros precisavam reafirmar sua autoridade. Ele era um alvo conveniente. As evidências são extensas, continuou Vestorian. Mais de 400 comunicações separadas com partes não autorizadas. 12 casos documentados de compartilhamento de informações que ignoram a revisão do Conselho. Envolvimento direto no estabelecimento de operações de mineração não autorizadas em sistemas anteriormente não reivindicados. Ele fez uma pausa para causar efeito. Recomendamos a expulsão imediata do Nexus Prime e sanções formais contra a espécie humana por abrigar um agente perturbador. A Câmara zumbiu com a reação. Os delegados consultaram-se entre si. O embaixador Ratani, o mesmo que John ajudou durante a crise dos grãos, levantou-se de sua plataforma. Ponto de ordem, disse ela. O observador humano apresentou todas as suas propostas através dos canais apropriados. Os próprios registros do Conselho mostram isso. Se essas propostas foram posteriormente partilhadas por outros, como é que isso é da sua responsabilidade? A intenção fica clara no padrão de comportamento, respondeu Vestorian. Ele planejou que seus envios fossem vazados. Ele cultivou relacionamentos especificamente para facilitar a distribuição não autorizada. Isso é especulação sobre motivação, não evidência de irregularidade. Outro delegado falou de uma espécie que John não reconheceu imediatamente. As operações de mineração, as referências de alto árbitro, foram estabelecidas em espaços não reclamados.
Nenhuma regra do conselho foi violada. A queixa dos Sindari é que eles foram enganados e não que alguma lei tenha sido violada. Mais vozes juntaram-se à discussão. A câmara tornou-se caótica. Vestorias bateu seu cajado contra o chão repetidamente, tentando se recuperar. Ordem da loja. João levantou a mão. O gesto foi tão simples, tão humano, que de alguma forma cortou o barulho. Os delegados ficaram em silêncio, curiosos para ouvir o que diria o tema do debate. Posso falar? Perguntou João. O rosto prateado de Vestorian se contorceu em algo que poderia ser desprezo. O sujeito da investigação deseja dirigir-se ao conselho. Quão irregular, e ainda assim talvez instrutivo, é o falar humano, explique-se. João respirou fundo. Ele havia preparado comentários, como fez anos atrás. Desta vez ele pretendia usá-los. Alto árbitro, delegados, estou diante de vocês acusado de interferência. As evidências apresentadas mostram que conversei com as pessoas, fiz perguntas, fiz sugestões e ajudei a conectar quem tinha problemas com quem tinha soluções. Se isso for interferência, então sou culpado. Ele fez uma pausa, olhando para as fileiras de plataformas flutuantes. Mas eu pediria que você considerasse no que eu estava interferindo. Os Ratani estavam morrendo de fome enquanto o conselho debatia os procedimentos. Os Marani estavam sendo estrangulados por exigências de tributos enquanto as espécies fundadoras calculavam vantagens. Dezenas de espécies foram ignoradas, marginalizadas e exploradas por sistemas que foram concebidos há séculos para beneficiar aqueles que já detinham o poder. Estes são debates políticos, não assuntos para um observador da categoria 7, interrompeu Vestorian. Você está certo, disse John. São debates políticos, debates que o Conselho se recusou a realizar, debates que as espécies fundadoras bloquearam porque a mudança ameaça a sua posição. Então fiz algo muito simples. Ajudei as pessoas a conversarem umas com as outras. Mostrei-lhes que tinham opções além de aceitar tudo que o Conselho oferecesse. Ele tirou do bolso o caderno, o mesmo livro com capa de couro que carregava desde sua chegada. Este caderno contém 4 anos de observações. Cada ineficiência nos sistemas municipais, cada estrangulamento nas operações das estações, cada rota comercial que serve interesses políticos em vez de necessidades práticas. Todas as espécies menores às quais foi negada a voz porque não têm a riqueza ou as armas para exigi-la. Ele ergueu o caderno para que os delegados pudessem vê-lo. Eu não sou um diplomata. Eu não sou um espião. Sou coordenador logístico de uma espécie que você declarou insignificante. Olhei para os seus sistemas e vi que eles não funcionam, nem para todos, nem de forma justa. Então fiz a única coisa que sei fazer. Tentei tornar as coisas mais eficientes, mais interligadas, mais receptivas às necessidades de todas as espécies, não apenas das mais poderosas. A Câmara estava absolutamente silenciosa. Você pode me expulsar, John continuou. Você pode sancionar a humanidade. Pode-se tentar desmantelar a coligação que se formou, mas não se pode desaprender o que foi aprendido. As espécies que você ignorou durante séculos agora sabem que têm escolhas. Eles sabem que podem trabalhar juntos. Eles sabem que a autoridade do Conselho não é absoluta. Ele baixou o caderno. Então aqui está minha sugestão. Em vez de lutar para preservar um sistema que já não serve às necessidades da galáxia, adapte-se, reforme-se, inclua as vozes que excluiu, crie instituições que funcionem para todos. A hegemonia Sindari tem sido a potência dominante há 400 anos. Isso pode continuar se você estiver disposto a liderar em vez de controlar, ou você pode resistir à mudança e observar a galáxia se organizar sem você. A equipe vestoriana caiu no chão. Você se atreve a dar um sermão às espécies fundadoras? Você, representante de uma civilização que mal saiu do berço? Atrevo-me a sugerir melhorias, disse John calmamente. Isso é tudo que eu já fiz. A votação sobre as sanções foi convocada. A moção exigia uma maioria de 2/3 para ser aprovada. As primeiras espécies fundadoras votaram a favor. O mesmo aconteceu com o segundo e o terceiro.
Vestorian observou com satisfação enquanto a contagem se aproximava da soleira. Então os volantes se abstiveram. A embaixadora Ketra ficou imóvel na sua plataforma enquanto a Câmara reagia com choque. Os volantes eram membros do Conselho há 300 anos. Eles nunca se opuseram a uma medida patrocinada pelo Sindari. Mas duas espécies se abstiveram. Ninguém votou contra. A contagem parou. Espécies menores com status de observador começaram a exigir reconhecimento. Eles não tinham votos, mas tinham vozes e as usaram. O embaixador Ratani falou. O representante Marani falou. Um por um, os membros da coligação de John deixaram claro que as sanções contra a humanidade seriam vistas como um ataque a todos eles. A contagem final ficou aquém. A moção falhou por 4 votos. Vestorian ficou em silêncio por um longo momento. Então ele falou com uma voz que havia perdido um pouco de sua confiança prateada. O Conselho decidiu que o observador humano não será expulso. O assunto está encerrado. Mas não foi fechado. Quando John saiu da Câmara, os delegados se aproximaram dele. Alguns foram hostis, alertando de que ele havia feito inimigos poderosos. Outros eram cautelosos, curiosos sobre este humano, que de alguma forma tinha mudado o equilíbrio da política galáctica. Alguns ficaram abertamente gratos. A embaixadora Ketra encontrou-o no corredor lá fora. Você correu um risco considerável, ela disse. A votação poderia ter ocorrido no sentido contrário. Poderia ter acontecido, concordou John, mas eu confiava que um número suficiente de espécies veria seu próprio interesse em bloquear o Sindari. O medo da mudança é poderoso, mas o medo de ficar para trás é mais forte. O que acontece agora? John vinha pensando nessa questão há anos. Agora construímos algo novo, não um substituto para o Conselho, mas uma alternativa, um quadro onde as espécies podem cooperar como iguais sem o peso de privilégios antigos e hierarquias ultrapassadas. Qualquer pessoa que queira participar pode, inclusive as espécies fundadoras, se assim desejar. Os Sindari nunca se juntarão voluntariamente. Talvez não, mas outros podem. E quando as espécies estiverem a trabalhar em conjunto fora das estruturas do Conselho, até os Sindari terão de decidir se o isolamento lhes é melhor do que a adaptação. Ele olhou de volta para as grandes portas da Câmara do Conselho. A mudança não acontece porque os poderosos decidem abrir mão do seu poder. Isso acontece porque os impotentes encontram maneiras de trabalhar juntos. Aprendi que observar manipuladores de carga e trabalhadores de manutenção coordenarem seus horários sem aprovação oficial. O mesmo princípio aumenta. Ketra considerou isso por um momento. Você realmente acredita que isso pode funcionar? Uma galáxia organizada em torno da cooperação e não do domínio? Acredito que vale a pena tentar, disse John. E acredito que a maioria das espécies, quando lhes é dada uma escolha genuína, preferem construir algo em conjunto do que lutar pelos pedaços de algo antigo. Ele começou a caminhar em direção ao elevador que o levaria de volta aos níveis inferiores, de volta aos arquivos, aos compartimentos de carga e às pessoas que lhe ensinaram mais sobre política galáctica do que qualquer sessão do Conselho. Mais uma pergunta, Ketra o chamou. Quando você chegou aqui, declarado insignificante, designado para observar e nada mais. Você planejou tudo isso? Você sabia o que ia fazer? John se virou e sorriu levemente. Planejei observar, aprender e ajudar onde pudesse. Todo o resto seguiu isso. As maiores mudanças não requerem grandes estratégias. Eles apenas exigem prestar atenção ao que todo mundo ignora. Ele entrou no elevador e desceu em direção aos níveis onde acontecia o verdadeiro trabalho da estação. Onde seres de dezenas de espécies mantinham as luzes acesas e o ar fluindo e a carga em movimento enquanto os poderosos debatiam em suas câmaras flutuantes acima. Seu caderno estava quase cheio. Ele precisaria começar um novo em breve. Ainda havia muito para aprender. 10 anos se passaram desde que John Morrison pisou pela primeira vez no Nexus Prime. A galáxia havia se transformado de maneiras que teriam parecido impossíveis no dia em que ele compareceu ao Conselho e foi declarado insignificante. A cooperativa Morrison,
Como passou a ser chamada, apesar das objeções de John, facilitava agora mais comércio do que o Conselho Galáctico. 67 espécies eram membros plenos. Outros 43 tinham estatuto de observadores e estavam a considerar a participação formal. A rede funcionava com base em princípios que John aprenderá a gerir o fornecimento. Direitos na terra, transparência, benefício mútuo, redundância e a compreensão de que a prosperidade de todos dependia da estabilidade de todos. O conselho ainda existia. Ainda se reunia na mesma grande câmara com suas plataformas flutuantes e luz filtrada. Mas o seu monopólio sobre a governação galáctica tinha terminado. As espécies fundadoras foram forçadas a reformar-se, a abrir os seus procedimentos aos observadores, a considerar propostas de espécies que tinham ignorado durante séculos. A hegemonia Sindari permaneceu poderosa, mas seu domínio havia desaparecido. Eles eram uma voz entre muitas agora, influentes, mas não mais supremos. John Morrison tinha 63 anos. Seu cabelo ficou grisalho. Suas juntas doíam pela manhã, consequência de muitos anos em gravidade artificial que nunca correspondia à atração da Terra. Ele ainda morava nos mesmos pequenos alojamentos nos níveis mais baixos do Nexus Prime. Embora ele pudesse ter qualquer acomodação que quisesse. Ele ainda fazia refeições no refeitório com os estivadores e equipes de manutenção. A delegação da Terra chegou numa terça-feira. Eram 7 funcionários da autoridade colonial vestindo uniformes formais e expressões nervosas. A humanidade cresceu consideravelmente desde a chegada de John. 42 mundos coloniais agora com um verdadeiro corpo militar e diplomático. A Terra não era mais a categoria 7. O Conselho foi forçado a reclassificar a humanidade 3 vezes à medida que a sua influência crescia. A líder da delegação era uma mulher chamada Shen, vice-diretora da Divisão de Relações Externas das autoridades. Ela revisou os relatórios mensais de John durante anos. Ela veio oferecer reconhecimento oficial às contribuições dele. A autoridade colonial deseja homenageá-lo, disse-lhe ela no seu pequeno escritório. Pilhas de cadernos cobriam todas as superfícies. Anos de observações, análises e planos. Propomos dar o seu nome à nova sede da cooperativa. O Centro Morrison para Relações Interespécies. Estaria localizado no anel superior da estação, uma instalação adequada com salas de conferências e suítes diplomáticas. John ficou quieto por um momento. Ele olhou pela janela para a base de carga abaixo, onde seres de uma dúzia de espécies carregavam e descarregavam navios, exatamente como vinham fazendo desde antes de sua chegada. Agradeço a ideia, disse ele, mas preferiria que não o fizesse. Shen pareceu surpreso. Senhor, suas realizações merecem reconhecimento. Vocês mudaram o curso da história galáctica, um único humano trabalhando sozinho remodelou a paisagem política do espaço conhecido. Eu não trabalhei sozinho, disse John. Esse é o ponto principal. Nunca fiz nada sozinho. Eu escutei as pessoas. Eu os conectei um com o outro. Eu os ajudei a ver possibilidades que haviam negligenciado. Cada sucesso alcançado pela cooperativa pertence às espécies e aos indivíduos que realizaram o trabalho real. Ele se levantou e caminhou até uma prateleira onde guardava certos itens. Uma delas era uma pequena xícara de cerâmica, lascada e gasta. Você sabe quem me deu isso? Ele perguntou a um transportador de carga Ratani chamado Etamar. Ela foi a primeira pessoa nesta estação que compartilhou uma refeição comigo. Ela me ensinou como as docas realmente funcionavam, quais eram os verdadeiros problemas, com quem falar quando os canais oficiais falhassem. Sem ela, eu teria passado meu tempo de observador sentado na galeria e arquivando relatórios que ninguém leu. Ele pousou a xícara suavemente. Se você quiser dar o nome de alguém à sede, dê-lhe o nome dela ou de Tev, o engenheiro Marani que mantinha os sistemas de reciclagem e sabia mais sobre a infraestrutura da estação do que qualquer pessoa no município. Ou depois de Shenri, a funcionária que arriscou a carreira para partilhar a minha proposta com os Ratani durante a crise dos cereais. Shen ficou em silêncio, sem saber como responder. A galáxia não precisa de heróis, continuou John. Precisa de pessoas que prestem atenção umas nas outras, pessoas que ouçam,
Pessoas que ajudem sem esperar reconhecimento. Foi isso que tornou a cooperativa possível. Não eu, nem qualquer indivíduo. Apenas milhares de pessoas comuns decidindo trabalhar juntas em vez de aceitar que as coisas tinham que continuar como estavam. Como eles eram. A delegação partiu naquela tarde com a promessa de considerar as suas sugestões. John voltou ao seu trabalho, analisando relatórios dos membros da cooperativa e preparando notas para uma reunião de coordenação marcada para a semana seguinte. A embaixadora Ketra visitou-o naquela noite. Ela cresceu consideravelmente na sociedade Valanti. Na última década, tornando-se a representante sênior tanto do conselho quanto da cooperativa. Sua pele roxa havia escurecido com a idade e seus olhos continham uma profundidade de experiência que não existia quando se conheceram. Você recusou outra homenagem, ela disse. Não foi uma pergunta. A notícia viajou rápido no Nexus Prime. Recusei um mal-entendido, respondeu John. Eles querem fazer de mim um símbolo. Os símbolos são perigosos. Eles fazem as pessoas pensarem que a mudança vem de indivíduos excepcionais, e não de um esforço coletivo. Alguns indivíduos excepcionais são importantes. Todo mundo importa, esse é o ponto. Ele apontou para a estação ao redor deles. Você sabe quantas espécies contribuíram para a construção deste lugar? Centenas, milhares de engenheiros, trabalhadores e designers ao longo de gerações. O conselho tentou reivindicar o crédito por tudo isso, mas eles eram apenas administradores. O verdadeiro trabalho sempre foi feito por pessoas de quem ninguém se lembra. Ketra sorriu levemente. Você parece um filósofo agora, não um coordenador de logística. A mesma coisa, na verdade. Logística é apenas filosofia aplicada à carga. Como você move as coisas de onde estão para onde são necessárias? Como você coordena diferentes partes com interesses diferentes? Como você constrói sistemas que funcionam para todos, em vez de apenas para os poderosos? As questões são as mesmas, quer você esteja transportando grãos ou governando civilizações. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um tempo. Os navios externos iam e vinham. A estação vibrava com o trabalho de 100 espécies trabalhando juntas. O que você fará agora? Ketra perguntou finalmente. A cooperativa funciona sozinha. O conselho se adaptou. A galáxia é estável. Seu trabalho parece completo. John tirou um caderno novo da gaveta da escrivaninha. Estava vazio, esperando para ser preenchido. Sempre há mais para aprender, disse ele. Mais ineficiências para identificar. Mais conexões para fazer. Mais pessoas sendo esquecidas que têm coisas importantes a dizer. Ele abriu o caderno na primeira página e escreveu uma data no topo. Além disso, um novo representante humano chegou ontem. Jovem, recém-chegada da Terra, a autoridade designou-a para um cargo menor na divisão administrativa das cooperativas. Ela parecia nervosa e oprimida. Deixe-me adivinhar, disse Ketra. Você vai fazer amizade com ela. Vou mostrar-lhe os arquivos, apresentá-la a algumas pessoas que vale a pena conhecer, ajudá-la a entender como as coisas realmente funcionam aqui e como parecem funcionar. Criando seu substituto, John balançou a cabeça. Criando outro observador, alguém que presta atenção. A galáxia precisa de pessoas assim. Sempre será. Na manhã seguinte, encontrou o jovem representante nos arquivos inferiores, parecendo perdido entre fileiras de terminais de dados. Seu nome era Sarah e lhe disseram que seu posto era uma tarefa sem saída, um lugar para funcionários juniores que não tinham conexões para cargos melhores. John lembrou-se de ter sentido o mesmo há muito tempo. Os arquivos podem ser esmagadores no início, disse ele, aproximando-se dela. Há mais informações aqui do que qualquer pessoa poderia processar durante toda a vida. O truque é saber por onde começar. Sarah olhou para ele com surpresa. Ela tinha ouvido histórias sobre John Morrison, é claro. Todos tinham, mas ela não esperava encontrá-lo ali, nos níveis inferiores empoeirados, onde ninguém importante vinha. Sr. Morrison, ela disse, estou honrada. Eu li sobre tudo que você conquistou. Me chame de John e não acredite em tudo que você lê.
A maior parte do que conquistei foi realmente realizado por outros. Eu apenas ajudei a coordenar. Ele apontou para os arquivos ao seu redor. Gostaria de saber por onde começar? O verdadeiro trabalho de entender como a galáxia funciona? Sarah acenou com a cabeça e ansiosamente. John a conduziu até um canto tranquilo onde um único terminal exibia os registros de pessoal da divisão de manutenção da estação. Comece aqui, ele disse. Saiba quem mantém as luzes acesas. Quem faz a manutenção dos sistemas de ar? Quem carrega a carga e repara os elevadores e processos resíduos? Fale com eles. Pergunte sobre o trabalho deles. Pergunte sobre seus problemas. Ouça o que eles lhe dizem. Por quê? Sarah perguntou. O que aprenderei com os trabalhadores de manutenção? João sorriu. Era a mesma pergunta que ele poderia ter feito uma vez. Você aprenderá o que todo mundo considera garantido e, quando compreender o que está sendo ignorado, começará a ver oportunidades que ninguém no poder percebeu. Ele a deixou com o terminal e caminhou pelos corredores da estação em direção aos compartimentos de carga. O turno de Tamar começaria em breve. Ele não compartilhava uma refeição com ela há semanas. Havia algo para fazer. Atrás dele, nos arquivos, Sarah começou a ler. Ela tinha um caderno novo na bolsa, vazio e esperando para ser preenchido. A galáxia era vasta. Sempre havia mais para aprender. E em algum lugar do Nexus Prime, negligenciado pelos poderosos e ignorado pelas histórias, a próxima mudança já estava começando a tomar forma. Tudo o que precisava era de alguém disposto a prestar atenção.